bacana que a gente tenha conseguido fazer pela primeira vez uma atividade de aula inaugural aqui no curso, uma aula aberta. A gente convidou bastante gente, não só os alunos, ex-alunos, mas também colegas do departamento, para a gente poder falar um pouco da clínica com crianças de uma outra perspectiva. Esse trabalho, eu vou precisar ler aqui na minha colinha. A gente nomeou como Impasses de Eros na Infância, e são 3 relatos clínicos, da Gláucia, da Adela e da Marília. Cada uma vai se apresentar aqui, vou me dispensar desse trabalho, e acho que é uma ótima forma da gente dar um start no nosso ano de formação. Não sei como é que vocês pensaram a ordem, né? Na ordem de... Então, tá bom. A Gláucia começa, então. Boa tarde. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com esta mesa maravilhosa que a gente já apresentou em Recife, o ano passado, esses trabalhos. E eu gostaria de falar... Eu vou falar da morte de uma adolescente. E apesar de falar da morte de uma adolescente, eu quero dizer que, para mim, esse trabalho tem a potência da psicanálise, tanto como intervenção, quanto como pensamento sobre a vida e a morte. Eu acho que a nossa... Enfim, depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Esse trabalho chama Poder Morrer, um trabalho de Eros. Eu vou fazer uma citação da Noemi Moritz-Kohn, para começar. A psicanálise, que trabalha com o humano naquilo que lhe é absolutamente singular, sua essência e aptidão simbólicas, que dá à linguagem a potência de criação do mundo, tem que se haver com a transubstanciação da matéria orgânica humana em matéria simbólica. Matéria simbólica, justamente seu horizonte. O universo invisível das palavras atravessa a matéria viva do corpo do ínfans. E agora o corpo do ínfans essas palavras são da Clarice Lispector. Um ponto no infinito, o real vegetativo, coisa apenas atual, totalmente atual. E agora Noemi. Então essa transformação, essa transubstanciação o transforma num outro, em ser simbólico, em ser histórico, em ser propriamente humano. Passagem mais ou menos conflituosa da existência à vida. Bom, a minha proposta com esse texto nasceu da chance de encontrar em Eros a bússola para guiar e acolher dignamente a morte que vou contar. Testemunhei em um hospital pediátrico por 2 vezes o embate visceral, molecular, da força arrasadora de Eros. Por 2 vezes com 2 crianças, em que o adoecimento orgânico se somava a um imenso adoecimento do mundo, como diz Radmila Ziguris, Eros mostrou a face da morte. O que me instigou a pensar sobre modos em que a morte do organismo pode estar ligada ao impensável de Eros. Se não, por que se apagaria o sujeito depois de experimentar a faísca da vida? Em 2015, tínhamos 3 moradores nos puxadinhos da UTI do Hospital Sabará, um hospital pediátrico particular, referência na cidade de São Paulo. Eram 2 mocinhas, Graça e Lina, que ali moravam há muitos anos, e um jovem rapaz de 6 meses de idade, recém-chegado. Lutávamos para que o pequeno bebê tivesse um destino diferente de Graça e de Lina, o que a gente conseguiu. Mas eu vou falar de Lina. Ela tinha 15 anos, 14 deles como moradora do hospital. Lina tinha traqueostomia, gastrostomia, não tinha nenhum movimento voluntário, membros atrofiados, seguramente dores por todo o corpo, não focalizava o olhar, não sabíamos se ouvia ou enxergava, ninguém afirmaria com certeza um sinal de comunicação intencional.
Lina tinha sido diagnosticada ao nascimento com a antiga paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não evolutiva. Eu assumi o trabalho como psicóloga do Sabará em dezembro de 2012. Em meados de 2015, eu coordenava a pequena equipe de 2 psicólogas para 120 leitos de alta complexidade. Nessa época, a equipe de psicologia foi convocada pelo olhar incandescente das atrizes do Pronto Sorrir, que era a ONG, é a ONG que tem os atores no hospital até hoje, a Helena Miguel e a Melanie Kern, que participaram deste trabalho com sua especialidade única, o teatro e a sabedoria de enfrentar o vazio. O vazio, na clínica psicanalítica, nos aproxima do conceito de pulsão de morte. Ele está na ausência do outro em sua função constituinte. Ele está na ausência dos movimentos metafórico e metonímico. E ambos, a ausência do outro e a reificação da linguagem diante do corpo, podem apresentar no hospital sua face traumática. Quando a fala perde a dimensão polissêmica, seu caráter ficcional e, por que não, lúdico, estamos no campo da violência. Nós dizíamos, vamos fazer algo com aquelas 2 moradoras, né, os 3 moradores, nós precisávamos fazer algo. Mais do que vazio, aquele quarto era pura repetição. Cuidado, claro, banhado de desagregação, dessubjetivação da criança e dos trabalhadores. Seria preciso reverter os rumos e implantar a diferença. Há um fenômeno natural na Inglaterra chamado Severn Bore, que eu li num livro, um romance do Julian Barnes chamado O Sentido de um Fim, em que as águas do rio Severn sofrem uma reversão e ondas sobem o rio com força. Bom, por que não inverter a ordem das águas e fazer retroceder a violência, injetando cor ao real, ludicidade ao corpo, alucinação ao cotidiano, como diz Tustin? Esse foi o coração de um projeto que eu escrevi para a diretoria do hospital, chamado Projeto Moradores Tecendo Vínculos. 15 anos depois, inverter a ordem, burlar o tempo e pensar novamente nos movimentos instituintes, no originário, como diz a Bleichmar. Decidimos transformar estímulos em símbolos, como diz o Spitz, organizando as ações como se estivéssemos novamente diante de um bebê. Pressuposição de sujeito, modulação da voz, ritmo, nomeação, repetição, constância. Presença sensível, significando por Lina estímulos não aleatórios, inaugurando uma protocomunicação, um lugar amoroso para Lina, feito daquele amor da radicalidade psicanalítica. Quando amar é dar lugar ao discurso do outro. Nesse caso, o discurso de Lina era a presença tênue e maciça de seu corpo, que seria lido na chave contratransferencial, no limite do corporal, como os profissionais de Lóczy, em Budapeste, orfanato húngaro, fizeram no pós-guerra. Preparamos a equipe, a enfermagem e a equipe de humanização do hospital, 3 psicólogas, 3 atores da Pronto Sorrir, contadores de histórias e voluntários. Nosso pequeno batalhão, cujo objetivo era erotizar a existência de Lina, isso é do Antônio Lancetti, milimetricamente. E assim foi feito. No mínimo uma vez ao dia, um de nós entrava no quarto e se apresentava. Como a gente se apresentava? Eu era Gláucia e eu era isso. Eu era um toque rítmico no corpo dela. Todos nós nos apresentávamos assim, porque a gente não sabia se ela ouvia. Cada um tinha o seu toque, o seu jeito, né? Esse era o meu. Bom, nós nos diferenciávamos por delicados toques rítmicos em seu corpo e ali narrávamos o que experimentávamos ou inventávamos.
como ela estava de cara amarrada, quem haveria de tê-la chateado, essas narrativas de pressuposição de sujeito que fazemos instintivamente com o bebê. Na constância das visitas, buscávamos alucinar intencionalidades, movimento e troca, abafar os ruídos fragmentários da UTI com narrativas ternas, recheadas de sentido. Os encontros eram registrados num livro, um livro diário como aqueles dos bebês, e ficava no lugar do prontuário, na porta do quarto de Lina, onde contávamos uns para os outros as estrepulias que ela tinha aprontado no dia anterior. Lina, por sua vez, 15 dias depois do início das visitas, apresenta uma imensa infecção na gastrostomia. A Melanie, a atriz, percebeu o senho franzido da Lina e alertou a enfermagem. A infecção foi debelada rapidamente, ela veio e foi, e o organismo reencontrou seu equilíbrio. Nesse momento, não pensamos em nada. O trabalho continuou, porém, 2 semanas mais tarde, Lina faleceu. Assombro de todos. Como assim faleceu do nada? O nada, naquele momento, era apenas um lugar para alojar o assombro. O nada restou indigesto para mim por 9 anos. Eu não sabia como conferir sentido para o denso nada da morte de Lina. No hospital, nós temos certeza de que vida e morte não precisam de sentido para acontecer. Ao mesmo tempo, no hospital, tantos restos permanecem impensados e impensáveis, sustos à espera, quem sabe, de se transformarem em enigmas. Sobre a morte de Lina, o que não me saía da cabeça é que a Lina pôde morrer. Pensando hoje, poder morrer confere uma certa aura de acerto ao nosso trabalho. Também aprendi na clínica e no hospital que certos e errados pouca serventia têm para iluminar a prática cotidiana. A ideia de poder morrer me levou ao poder separar-se. E dali foi um passo para pensar no Fordá, o jogo do carretel, quando o bebê é confrontado a fazer algo com a separação da mãe, exemplo que Freud deu para a repetição da pulsão de morte. Criação do psiquismo na batalha existencial entre sujeito e mundo, cujo resultado será a simbolização da ausência da mãe para a criança em um verdadeiro salto vital. No caso de Lina, a infecção veio e logo veio nada que rapidamente a centrifugou. Quais foram os termos dessa espécie de Fordá caótico, esse vai e volta da pulsão sem um objeto bem constituído? Como em um filme do Miyazaki, um deus usurpado se torna demônio destruidor e cego. Radmila Ziguris diz: na falta desse outro inacessível, o eu tornado impotente se abraça a si próprio num último gesto de potência. Bom, nós introduzimos uma batalha no universo de Lina, mas nossa heroína não contava com um objeto pulsional constituído para dar estabilidade ao embate entre a estase e a ebulição do afeto. Eu vou falar uma frase da Radmila. Radmila diz que a pulsão de morte apresenta 2 vias. A primeira esgota a pulsão na manutenção da homeostase, que tende para o mínimo de tensão, o estático. A outra, destrutiva, ataca tanto os objetos internos incorporados, quanto os externos inadequados a acarretar prazer. Volto aqui para minha fala. Sob a pele, na pele, uma tensão porosa, onde se encaixariam não neurotransmissores, mas afetotransmissores. O que transmitiriam eles àquele corpo inerte e a seu modo estável? Lina enfrentou tamanha ebulição. A infecção foi talvez o modo como as suas células responderam à invasão.
Creio hoje que ali já se anunciava a transubstanciação que viria a seguir. Falar em transubstanciação, para isso é preciso imaginarizar, como disse a Noemi lá no começo. Qual a primeira substância do corpo de Lina? Entre ser e não ser, quantas dobras desse existir existiam ali? O orgânico no hiato do inorgânico, o informe no hiato de órgãos e moléculas, a contratura do tempo, um vácuo em plena repetição? Cito de novo Radmila. Em última instância, poderíamos dizer que é possível falar em termos de pulsão de morte, quando o tempo, enquanto experiência vivida de duração, desaparece. A diferença entre pulsão de vida e pulsão de morte seria uma diferença da problemática temporal. A partir do momento em que o tempo é percebido, já estamos na problemática do objeto, logo, do espaço do corpo, que implica a presença do afeto, ou seja, espera, angústia de perda, ambivalência, amor, ódio, destruição, alucinação do objeto. O tempo inaugura e é inaugurado pelo objeto afeto. Na arquitetura da nossa intervenção com Lina, constância e ritmo foram os elementos primitivos da experiência temporal. O afeto, por sua vez, ao significar os estímulos através da presença, instilou diferença, gotejando o movimento tanto na estase pulsional quanto na estase do idêntico. O que não imaginávamos era o impacto de Eros sobre essa menina que não estava no tempo. Quando o impulso pulsional, Radmila, que é corporal, não consegue se manifestar enquanto afeto, ou seja, na relação com o outro, nem se concretizar numa problemática temporal enquanto libido, ele pode se tornar ativamente destrutivo. Nós estávamos ali disponíveis, mas a pulsão aguardava, silenciosa, no enganoso vazio daquele quarto. Apresentamos movimento para um aparato extremamente frágil. No encontro das forças, Lina, imantada pela presença, tem seus circuitos ativados, embaralhados. O nirvana perturbado. Algo vibra, vibram as células, infeccionam. Elas se recompõem. Logo, em um instante, vibram novamente. E o ser, agora Lina, na sua não mais crível imobilidade, viva nas vozes, ali, abraçada, filha de 1000 homens, descansa na calma do nada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Adela Stoppel de Geller, além de professora aqui do curso de psicanálise com crianças. Eu estou coordenando o departamento junto com a Márcia Porto Ferreira, do departamento de psicanálise com crianças, dentro do qual o curso está inserido. Bom, eu vou, como a Gláucia falou, nós fizemos uma apresentação no Congresso de Psicopatologia Fundamental desses trabalhos, e quando fizemos esta apresentação, nós não tínhamos escutado os trabalhos dos outros. Então, como aqui estamos no tempo de depois, né? Então eu recompus, destrinchei o trabalho e deixei ecoar tanto os trabalhos da Gláucia quanto o da Marília, e incorporei outras coisas que não estavam naquele momento. Parte, então, desse trabalho que eu vou apresentar saiu publicado depois
dentro do livro Como Amam as Crianças, sobre a psicanálise e o amor, que saiu publicado no final do ano passado, organizado pela Michelle Kamers, Ana Sui e Rosa Maria Marini, e outra parte é inédita. Então, o título do trabalho se chama Despedidas Amorosas Sem Fim na Infância. Inicio este percurso trazendo 3 recordações que me marcaram em diferentes momentos da clínica para pensar algumas questões sobre o luto, o amor e as despedidas. A primeira é de uma criança de 11 anos que vou chamar Rosa. Enquanto ela estava em análise, ela teve seu amado avô nonagenário internado no hospital. A cada dia, ela chegava à sessão chorando, me contando que tinha ido visitá-lo e pensava que aquela seria a última vez que o veria com vida. Dia após dia, Rosa se desfazia em lágrimas ao lado do leito dele. Dia após dia, ela pensava que aquele seria o último dia que o veria. Mas na visita seguinte, a ferida voltava a se abrir. A dor de amar é traumática, e a ferida reaberta a cada dia não permitia a cicatrização. Essa dimensão do trabalho do luto não é a que aparece com mais evidência na concepção freudiana do luto, já que Freud centra sua concepção do luto, dá o peso maior na libido narcisista. Lembramos que, para Freud, o enlutado precisa fazer um trabalho de desligamento do objeto do amor, um trabalho de desinvestimento que tem como objetivo eliminar esse objeto, que seria essa sua segunda morte, e fazer lugar para um objeto substitutivo. Na concepção freudiana de luto, o peso, então, do trabalho recai inteiramente sobre o sujeito, reforçando a dimensão individual muito mais do que a dimensão social. Isso torna muitos lutos intermináveis. Rosa me mostrava que, apesar do enorme trabalho que ela se dava para despedir o avô, para imaginar como seria uma vida sem ele, a presença dele, a presença do objeto de amor, fazia resistência à despedida. Com o passar do tempo, a situação, que já durava 1 ano, foi mudando de tonalidade. Fui percebendo que havia um excesso nessa despedida e que o que inicialmente tinha tido a intenção de contribuir na elaboração da morte do avô ia, com o passo dos dias, ficando saturado e rarefeito. Os encontros com ele pouco iam contribuindo na elaboração dessa despedida. Nessa difícil situação, sugeri aos pais ir espaçando as visitas, de modo a evitar essa despedida infinita com efeitos retraumatizantes. Rosa me aproximou de um instigante questionamento de Jean Alouche no livro Erótica do Luto. Por que Freud não pensou o luto como traumatismo? Por que não pensou mais na libido do objeto e insistiu na libido narcísica? Quando falei com os pais da Rosa sobre espaçar essas visitas, eles replicavam: como podemos tomar essa decisão? Amanhã não será efetivamente a última vez que ela poderá vê-lo com vida. O mal-estar de nosso tempo se agudiza nesses momentos em que temos que decidir por nossa conta acontecimentos que em outras épocas sobreviveriam pela força da natureza ou pela força divina. O peso da decisão simbólica é grande demais para recair nas costas do sujeito e a dor da decisão é intolerável.
Estamos numa época em que as tecnologias da imortalidade estão na mira de muitas pesquisas, no campo da inteligência artificial, da engenharia genética, da criogenia e inclusive da farmacopeia antioxidante. A própria morte estaria ameaçada de morte, se pergunta Paula Sibilia em O Homem Pós-Orgânico. Durante vários séculos, a morte foi compreendida como a interrupção pura e simples do funcionamento do coração e dos pulmões, algo que podia ser facilmente comprovado medindo seu pulso ou as paradas cardíacas. Hoje, como falou Gláucia, temos respiradores artificiais capazes de manter esses órgãos funcionando, mesmo que o cérebro tenha parado de emitir ordens. A borda entre o que separava a vida e a morte está em pleno processo de transformação. E isso chega à clínica na forma de sofrimento, atravessando todas as faixas etárias. Rosa nos mostra que o trabalho de elaboração do luto não é só do sujeito, nos mostra de que modo os avanços médicos que prolongam a vida por muito mais tempo e fazem da morte um processo lento e letárgico podem transformar os processos de luto, porque parte dele se produz ainda na presença do objeto e não na sua ausência, dando à presença de objeto um outro lugar na elaboração. O familiar vai se tornando lentamente estranho, infamiliar, ou como, na nova tradução de Freud, de Paulo Sérgio de Souza, incômodo. Os problemas do amor se ressignificam no fim, do mesmo modo que as questões do fim da análise. O fim da análise de Rosa foi tão demorada como a despedida do seu avô. Ela não se decidia a partir, embora já não tivesse mais questões para trabalhar comigo. O que restava era o laço transferencial, que resistia a se desfazer como um tecido gasto que aos poucos vai se esgarçando. Na última sessão, falamos sobre produtos que não utilizamos, mas têm data de vencimento vencida e precisam ser descartados, mesmo sem ter sido consumidos. Foi um modo de simbolizar porque, mesmo com conteúdo intocado, era necessário se despedir. O tempo tinha feito seu trabalho. O segundo relato. Vou falar de uma menina que chamarei Sara. Na época, ela tinha 5 anos e apresentava um atraso importante de fala. Seus pais chegaram dizendo que Sara era a 4ª filha deles. O nascimento dessa criança tinha se tornado uma questão de vida ou morte para o casal, porque, ao saber dessa gravidez, o pai disse que não queria mais um filho. 3 eram seu limite. Ele não se sentia capaz de sustentar uma prole tão numerosa. 4 filhos representavam para ele uma outra categoria de família inalcançável. Ele falava: cintos com segurança para 3 crianças há em todas as categorias de carro, mas carros com 4 cintos no banco traseiro são de outro padrão. A mãe replicava, dizendo que não suportaria um aborto. Pensava que se eles tomassem essa decisão, o casamento seria interrompido. Ela não poderia suportar o peso dessa escolha e acabaria se separando do marido. Naquele momento me chamou a atenção que no momento da consulta eles continuavam discutindo vividamente a questão, apesar da criança estar com 5 anos. Ele, que era um pai muito dedicado com seus outros 3 filhos, contou que se deu conta disso quando a menina estava com 2 anos. Ele se deu conta de repente que não tinha estabelecido uma relação com ela. Ao tentar aproximar-se da menina, Sara o rejeitou violentamente e se aferrou qual carrapato à mãe.
O pai, se sentindo culpado pelo atraso, recuou novamente e se manteve distante da filha. Faz um corte nesta pré-história de Sara para retomar uma cena que se repetiu durante muito tempo no tratamento sob transferência. Sara tinha nesse momento 8 ou 9 anos e queria brincar em todas as sessões de médico. Eu, repetidamente, tinha que personificar uma paciente em estado terminal que passava por todo tipo de tratamentos. Reanimação cardíaca, medicinas variadas, injeções, traqueotomias, etc., eram realizadas para me manter com vida. Mas nada era suficiente. Eu nem saía da internação, nem morria. Permanecia numa interminável agonia. Em alguns momentos, eu pensava na importância de Sara poder salvar a paciente. Em outros, na importância que poderia ter ela me deixar morrer. Minha reflexão oscilava num pêndulo de movimento ininterrupto com questões semelhantes às que tinha pensado com Rosa e seu avô. Só que, neste caso, eu personificava o objeto que tinha que se perder. A cada sessão, a brincadeira era retomada e, por momentos, o hospital se transformava sutilmente numa prisão da qual eu tentava escapar, mesmo arrastando os aparelhos médicos aos que estava presa. Mas os enfermeiros me impediam de sair, me impediam de decidir sobre meu próprio destino. Por momentos, o único pensamento que eu tinha era que só cabia ali o desejo de morrer. Parecia que essa era a única liberdade possível, arrancar esses fios do meu corpo com vida conectados a uma máquina. Meu desejo era dar fim a essa situação, mas entendia que esse era o ponto infranqueável que devia ser atravessado em transferência. Havia que suportar, como diz Dona Haraward, havia que ficar com o problema, esquecendo do tempo e da pressa para tentar resolver. A neurose de transferência tinha recriado, desse modo, o dilema do casal que estava na origem da história desta menina. Estávamos em pleno território do além do princípio do prazer, tentando inscrever, mais do que um acontecimento pontual, um longo período traumático. Como contraponto dessas duas meninas, lembrei de Alexandre, um menino cujo pai tinha falecido inesperada e repentinamente num acidente aéreo. Ele tinha 3 anos de idade quando isso aconteceu. Segundo o relato da mãe, a primeira reação de Alexandre foi que uma perna sua paralisou. Os médicos pensaram tratar-se da síndrome de Guillain-Barré, hipóteses que nunca confirmaram. A minha hipótese, a partir do desenho que ele fez quando o conheci, foi que aquele sintoma teria sido a expressão da relação amorosa com seu pai, do mesmo modo que a tosse de Dora, a paciente de Freud, era resultante da relação amorosa com o pai dela, e que essa identificação regressiva a um único traço vinha substituir uma relação objetal como a que caracteriza a formação do sintoma histérico. Quando conheci Alexandre, ele estava com 6 anos. Apesar de ser um exímio jogador de bola, fez um desenho em que se representou sem a parte inferior de uma das pernas. Ele não sabia dizer por que ele tinha se desenhado desse jeito. Disse que vinha análise porque não queria perder as poucas lembranças que ainda tinha do pai e precisava ajuda. Mas contou também que tinha começado a ver reaparecer seu pai como um fantasma. Ele surgia nos cantos da casa e o apavorava. O pai não reaparecia como lembrança, mas como aparição. Uma prova de que o objeto perdido continuava existindo psiquicamente. Diferentemente de uma lembrança que com o tempo vai se desgastando,
O fantasma era uma sobreinvestidura da imagem do objeto perdido que tinha sido ejetada para fora do eu e agora aparecia no real. Não era uma alucinação, era um fantasma, e ele entendia muito bem a diferença. Sabia que fantasmas não existiam, mas mesmo assim, estava claro que o fantasma tinha a função psíquica de evitar se despedir do pai, mas também que o preço de prolongar sua presença desta forma lhe impediam circular na sua casa. Mesmo o pai tendo virado um encosto, mesmo ele sendo uma espécie de membro fantasma da família, Alexandre temia deixá-lo partir e junto com ele as recordações. Suas elaborações estavam situadas no entrecruzamento do simbólico do imaginário e do real. É a perna que falta no desenho, é o fantasma que assola pelos cantos da casa, é a lembrança que se esvai. Diferentemente de Rosa, que não podia se despedir do avô, e de Sara, que não deixava ir embora seu paciente, Alexandre não conseguia deixar ir embora o fantasma de seu pai, porque temia que junto com ele fossem embora as lembranças infantis. Rosa me permitiu situar algumas questões que são cada vez mais frequentes causas de sofrimento psíquico na clínica contemporânea. Longas despedidas de seres queridos que duram um tempo indeterminado, graças à medicina que logra manter com vida vidas por um fio durante muito tempo. Não por acaso, penso, avançamos muito mais depressa no tema da reprodução assistida, o recurso à tecnologia para produzir novas vidas, que no da eutanásia, a decisão de pôr fim à vida. Contra a aceleração que a tecnologia promove em relação à pesquisa, informação, aprendizagem, comunicação, a morte, como objeto biotecnológico, tornou-se um processo lento. Deixou de ser um acontecimento pontual, como no caso de Alexandre, para se tornar uma região cada vez mais extensa, como mostra o caso de Rosa. Tanto nos inícios da vida, os bebês prematuros, que passam longos períodos hospitalizados aos cuidados de médicos e equipes hiperespecializadas, quanto no fim, a medicina dos cuidados paliativos de longa duração e a ortotanásia ocupam esse amplo território em que a vida se apresenta como real. Lacan falou disso na conferência dele que se chama A Terceira. Falou da vida como resto, da vida em espera, de uma vida que subsiste fora do sentido. Situações desse tipo são progressivamente mais frequentes na clínica como causadoras da angústia, desgaste psíquico e impossibilidade de elaboração do luto. Esse território fronteiriço, esse limiar cada vez mais extenso, é da ordem do estranhamente familiar, do Heimlich. O que então do lado do paciente, seja o bebê prematuro, o avô nonagenário, que está em estado terminal, se apresentam como um progresso, já que a medicina consegue atrasar a morte ou tornar a vida possível, com muito trabalho e esforço, do lado dos acompanhantes são frequentes causas de iatrogenia. Antecipar simbolicamente uma morte que não acaba de acontecer, ou sustentar uma vida que ainda não é completamente, pode ser de uma crueldade ímpar. Chamo então a atenção para esse aspecto pouco considerado. Prolongar a vida por tempo quase indeterminado é causa importante de sofrimento psíquico, sobretudo para as pessoas do entorno.
e é cada vez mais frequente. É claro, encurtá-lo, como a gente conhece, pode ser ainda pior. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, fala de 3 fontes principais do sofrimento humano. Nosso corpo, destinado à ruína e à dissolução, que não pode prescindir da dor e da angústia, como sinais de alarme. O mundo exterior, que pode deixar abater sua força sobre nós com forças hiperpotentes, impiedosas e destrutivas. E, por fim, o amor, ou seja, o laço com outros seres humanos. Este último, diz Freud, talvez seja a mais poderosa causa de dor. Por isso, talvez, e pensando no contemporâneo, algumas pessoas tentam evitar amar, de modo a evitar a infelicidade e o sofrimento. Preferem a solidão, preferem se manter longe dos outros como um modo de proteção. Freud diz que a felicidade conquistada dessa maneira é a do sossego. Encontramos esse sintoma cada vez mais frequente nos adolescentes, que preferem se manter longe dos outros como um modo de proteção. Muitos parecem preferir esse modo de felicidade. Não querem sair de casa, se contentam com relações exclusivamente virtuais, evitam encontros sexuais que poderiam ser traumáticos com um semelhante e que, sem o recobrimento do amor, podem se tornar insuportáveis. Preferem se preservar em verdadeiras fortalezas vazias. Outros escolhem evitar amar e estabelecem apenas encontros ocasionais. Só um ficante, uma boca, um corpo para transar. O prazer está presente, mas o amor ausente. Bom, deixo por aqui para dar tempo para Marília. Boa tarde. Vou apresentar, então, o meu trabalho, como a Adela falou, que fez parte da mesa que a gente apresentou no Congresso de Psicopatologia Fundamental, e o título é O Brincar na Fronteira entre o Erotismo e a Repetição. E aí eu vou aproveitar para fazer um convite, que vocês vão receber depois formalmente. A gente vai fazer um evento aqui, dia 28 de março, depois da supervisão, que vai ser aberto também. A gente vai receber um professor que vem falar sobre o aparelho de apoderamento e a crueldade. Ele chama Antônio Trevisan, e eu vou mediar a mesa com ele. Depois vocês vão receber isso. A gente combinou agora com o setor de eventos, mas então estão todos convidados. É dia 28, às 4 horas, das 4 às 5h30. Tá? E é um trabalho que dialoga muito aqui com o que eu vou falar. Então, vamos lá. Freud concebeu mais de um modelo para a teoria do brincar, que estão delimitados pela interpretação dos sonhos em um primeiro momento e, em seguida, pela reviravolta epistemológica de 1920. O elemento comum entre essas concepções é a relação entre as modalidades de satisfação pulsional e os processos de simbolização. A postulação de um aparelho de apoderamento, que é como Freud chama, né? E sua relação com o brincar, no contexto do primeiro dualismo pulsional, é um importante precursor do que viria a se consolidar em 1920 com o advento da pulsão de morte e da compulsão à repetição. Embora o aparelho de apoderamento tenha se perdido no segundo dualismo pulsional, seu lastro pode ser considerado um caminho fértil para o entendimento de algumas facetas do brincar no contexto clínico. Então, este trabalho busca traçar o percurso teórico do brincar entre o erotismo e a repetição, ilustrando com vinhetas clínicas a repercussão dessas teorias no manejo psicanalítico com crianças. Leon marca sua presença desde que sai do elevador em direção ao meu consultório. Falando bem alto e sem modulação da voz, ele tem 5 anos, esqueci de dizer. O menino parece estar em estado de urgência permanente para brincar.
Recusa-se a trocar de roupa, colocar o tênis e realizar outras tarefas cotidianas no tempo necessário. Trava um embate com os pais que é desgastante e incompreensível para todos. A mãe conta que Leon foi um bebê muito demandante nas suas necessidades e com poucas condições de se alimentar das experiências gratificantes, suportando mal pequenas frustrações. A mãe, hoje ativista de direitos humanos, conta que foi criada, em uma família da Opus Dei. Era a filha mais velha de 6 filhos e rompeu com a doutrina da família no final da adolescência. Teve um puerpério solitário, impedida, no meu entendimento, de acessar os pedaços importantes da sua própria história. O pai, menos flexível, era quem se contrapunha fisicamente, quando necessário, aos desafios colocados pelo menino. Na escola, os pais foram chamados pela dificuldade de Leon em se regular emocionalmente, como diz a escola, e sustentar combinados sem a mediação de um adulto. Dentro do consultório, Leon explora com entusiasmo excitado os brinquedos e se interessa pela casinha de madeira, pelos bichos e pelo boneco Shrek que estava por ali. A brincadeira era desorganizada e consistia em fazer com que todos os animais tentassem fugir do ataque sádico do leão. A fuga ficava a meu encargo. Eu deveria correr com os bichos, buscando abrigo, esconderijos, que sempre fracassavam diante da voracidade do leão, que, além de estraçalhar todos os bichos, destruía a casa, lançando no chão todos os seus móveis. Eu passei a dizer em voz alta: gente, esse leão está com muita raiva. Ele destrói tudo que ele vê pela frente. Leon retruca: não, ele está com fome. E devorava o primeiro ser que visse pela frente. Eu dizia: o leão come, nunca está satisfeito, não acho que é só fome isso aí. A brincadeira seguia transbordante e sem enredo, estragando os brinquedos em todas as sessões, e entre mortos e feridos sobrevivíamos todos até a sessão seguinte. Eu costumava narrar o que estava acontecendo, tentando estabelecer algum encadeamento lógico, e dizia algo como: olha, dessa vez ele subiu no telhado, chacoalhou a sala, fez despencar da sua boca as pessoas que viviam lá, e etc. Em uma determinada sessão, Leon trocou o leão pelo Shrek, que era um boneco bem maior e mais expressivo do que os bichos que costumávamos brincar. Shrek comia as pessoas, os bichos, destruía a casa com tanta força que eu só conseguia dizer: ele sente ódio, ele sente muita raiva. Shrek foi tão assustador com todos ali que Leon mesmo parou de brincar e me perguntou com seriedade: será que eu posso tirar o Shrek da brincadeira? Guardando-o em seguida dentro do armário. Pediu para desenhar e rabiscou uma folha com várias cores de caneta, num desenho informe e vitalizado. Não é raiva, ele voltou no assunto, Ele disse: é loucura, loucura e alegria. Pediu para levar o desenho para casa e, na sala de recepção, disse para a babá: olha, eu desenhei como eu me senti hoje na sessão. Dessa sessão em diante, Leon passou a se interessar por animais predadores, fazendo grandes e coloridos desenhos que tomavam toda a sessão. Isso é uma vinheta. Aí agora eu vou falar de outra. Tiago era uma criança de 2 anos e 10 meses. Quando os pais me procuraram, inquietos com o comportamento agressivo e desobediente da criança. Filho único de um jovem casal sem rede de apoio na cidade, os cuidados do menino ficavam ao encargo dos pais e da escola. A mãe está rompida também com a própria família desde o início da gestação, retratando, como no caso anterior, um puerpério bastante solitário. Ela conta como para ele era difícil fazê-lo aceitar a rotina de cuidados, hora de dormir, escovar o dente, colocar a roupa, e demonstra muita irritação e exaustão à resistência do menino. Tiago é uma criança muito sapeca e curiosa. Explora todos os brinquedos do consultório, fazendo uma bagunça que incomoda os pais durante a sessão. Interessa-se, num primeiro momento, pelos bichos. Dispõe os animais como uma fazendinha e, do nada, enquanto montamos a cena, pega o tigre e sai derrubando tudo ao redor. Eu, na posição de onça, pergunto em solilóquio: mas por que será que o tigre está chutando e derrubando tudo? Aí o Tiago responde: é porque ele quer. E assim passamos as primeiras sessões. Tiago chuta os bichos, arremessa os brinquedos, com muita euforia e excitação. Em uma determinada sessão, eu quebrei um brinquedo ao tirá-lo da caixa e perguntei se isso já tinha acontecido com ele.
Ele disse que não e buscou uma bola que, ao ser atirada no chão, se partia ao meio, derrubando um pequeno objeto que ela tinha dentro. Durante várias sessões, Tiago busca a bola e arremessa de várias formas, no teto, no chão da parede e em mim, se satisfazendo visivelmente com o momento em que ela quebra. E nessa hora que a mãe estava dentro da sala, ela não suporta ficar assim, porque vai crescendo tanto a excitação dele que ela pede para sair. E eu fico lá. Eu queria sair também, brincadeira. A sustentação do gesto destrutivo do menino, no lugar seguro da brincadeira, foi fundamental para que algo se transformasse. Depois de algumas sessões, com o relato do pai, de uma visível melhora na capacidade deles de suportarem um tanto do gesto espontâneo da criança, Tiago passou a brincar de alimentar os bichos com comidas cada vez mais criativas, dados, bolinhas de bingo, até construir um sistema sofisticado de distribuição de leite para toda a fazenda. Freud busca a origem da pulsão sexual por meio de 3 vértices distintos, né? Na teoria do apoio, como uma imitação da satisfação proveniente de outros processos orgânicos, a partir da estimulação das zonas erógenas, as zonas de troca e trânsito com o ambiente, e, por fim, como uma expressão de alguma pulsão cuja procedência ainda não é por ele conhecida. A pulsão que ele chama de escópica e a crueldade. A crueldade, segundo Freud, não tem uma origem sexual direta e é entendida inicialmente como um impulso de exploração, controle e dominação do mundo externo. É uma expressão primitiva e sensorial que pode estar ligada à satisfação das necessidades mais básicas de dominação, antes de se integrar completamente à pulsão sexual, quando ela assume, então, a forma de sadismo. Freud postula um aparelho, então, de apoderamento, está lá nos 3 ensaios, que explica o impulso da exploração na relação com o mundo como forma primitiva de prazer, que podem influenciar as dinâmicas pulsionais. O apoderamento e seu papel no contexto das pulsões sexuais é uma questão muito complexa na obra freudiana. Ele está localizado de forma ambígua entre o domínio das pulsões sexuais e a pulsão de autoconservação. O apoderamento, então, se situa em um espaço intermediário, né, entre o sexual e o não sexual. Freud se ocupa especialmente do tema a partir da crueldade, como seu derivado principal, ao lado do prazer de olhar, do prazer de mostrar, ao que ele afirma, com hesitações ao longo da obra, que se trata de uma fonte que é independente da sexualidade, mas que é suscetível de ligar-se a ela precocemente. As raízes da crueldade estão identificadas como um elemento do psiquismo que está dedicado a inclinar, subjugar, cuja existência estaria na necessidade de superar a resistência do objeto, como um remanescente ontogenético do que ele vai falar dos apetites canibalísticos, lá no Totem Tabu. O aparelho de apoderamento é constituído, então, pela musculatura da boca, do conjunto de execuções da mamada, o toque, a visão, seguindo essa mesma lógica, a audição, a voz, a musculatura, a motricidade, vão desempenhar um papel aí preponderante. Freud está preocupado com fontes, então, indiretas da excitação sexual. E exemplifica o que ele fala de as sacudidas mecânicas ritmadas do corpo como promotoras da excitação sexual e o prazer experimentado nas brincadeiras das crianças de se balançarem, serem sacudidas, levantadas ao ar e pedirem sempre por repetição. Ele chama atenção para o papel da sensorialidade como um núcleo do simbolismo, destacando como um campo de existência psicossomática que seria a sede, então, propriamente sexual, da experiência propriamente sexual. Paul Denis, que é um psicanalista francês, retomando a história, então, genética do apoderamento, afirma que, embora o conceito tenha sofrido reduções teóricas ao longo da obra, ele pode ser encontrado em um registro ainda mais amplo do que a sua assimilação ao sadismo, porque a gente se preocupa muito com o sadismo, sobretudo Melanie Klein depois, e essa ideia do apoderamento, né, essa coisa um pouco anterior e mais primitiva, ligada à sensorialidade, fica meio perdida ali na obra, depois de 1920. Né?
E o argumento, então ele vai dizendo que pode ser, a gente pode pensar no apoderamento, né, para além do sadismo ou aquém. O argumento parte da análise, né, do artigo então do Freud que chama Formulações sobre o funcionamento do princípio mental, em que trata das atividades relacionadas ao aparelho de apoderamento. A importância dos órgãos, então, o Freud dizendo, de sentidos que estão voltados para o exterior, a consciência que estão acoplados a ele, o reconhecimento das qualidades sensoriais, com destaque à atenção como função ativa, por fim, o julgamento da realidade, que vai decidir se uma representação é verdadeira ou falsa. Essas funções estariam em um polo oposto ao que o Freud descreve como sendo uma atividade de pensamento que se encontra separada por clivagem, ou seja, é independente da prova de realidade e submetida ao princípio de prazer, que é a fantasia. No contexto do primeiro dualismo pulsional, as atividades da consciência, da atenção e do pensamento ficam reduzidas ao que será nomeado pulsão do eu. De acordo, então, com Denis, a ideia de uma pulsão de apoderamento estaria contida nessa perspectiva da pulsão do eu, propondo um paralelo entre a pulsão sexual e a atividade fantasmática, e a pulsão de apoderamento e a atividade de consciência. A ideia, então, é que a pulsão de apoderamento pode ser reconhecida para além da sua relação com o sadismo, podendo se manifestar em outras funções que atendem, então, às necessidades do eu. Denis nos convida a pensar o apoderamento como um componente da pulsão em consideração aos meios de relação com o objeto, da sua percepção e o seu domínio necessários para a realização dos objetivos sexuais de satisfação. Então, tem a ver com olhar, pegar e se interessar. A esse componente duplo da pulsão, encontramos dois papéis para o objeto exterior, que estão ligados e são simultâneos. O objeto, então, vai ser objeto de apoderamento, por um lado, e objeto de satisfação, por outro. Quando se trata de objeto da satisfação, o objeto externo impacta o mundo das representações e, portanto, o processo de simbolização. A satisfação de um objeto externo faz penetrar a imagem no mundo das representações. Então, estou citando ele. O objeto externo tem um papel que alimenta o mundo das representações quando a satisfação impregna as trocas. Ele é um dos fatores de remodelagem do objeto interno. No caso do apoderamento, a função é principalmente controlar o objeto externo. Teríamos aí, então, em resumo, uma relação que se estabelece mais ou menos assim. Objeto de satisfação impacta e produz representação, e objeto de apoderamento, ele só produz o controle do objeto. A relação entre a satisfação e a dominação é complementar, e podemos representá-la de um modo esquemático. Quando não ocorre a satisfação diante do aumento da excitação, o apoderamento e o investimento dos seus elementos perceptivos e motores se exacerbam. O aumento da excitação exige um reforço dobrado do apoderamento. Ele não vai se descarregar. Ao contrário, as condutas vão sempre exigir um investimento ainda maior. Vai ficar na repetição. Pensamos que o brincar encontra-se em uma perspectiva, então, metapsicológica, na fronteira entre o que é o apoderamento e a satisfação, podendo corresponder simultaneamente a essas duas funções. Se ele está, em um primeiro momento, associado à experiência sensorial, estética, apoiado pela musculatura e psicomotricidade, pode, eventualmente, promover, pela via do prazer, uma relação de satisfação, que abre espaço para o mundo das representações, remodelando, então, as experiências com os objetos introjetados. Por outro lado, se ele não encontra satisfação, as condutas de apoderamento, que são, então, perceptivas e motoras, musculares, né, descarregam-se em ato, com ações cada vez mais violentas, e aí contam com a participação do sadismo. A retomada da noção de apoderamento é fundamental para a compreensão da crueldade no fenômeno clínico, não só de um ponto de vista conceitual, mas também no campo das manifestações clínicas, né, sobretudo no brincar. O brincar em um primeiro momento, criar o mundo, né, torná-lo pessoal,
um gesto que é necessariamente agressivo e demanda do ambiente condições de sustentação e trabalho. As vinhetas introduzidas no início do trabalho visam demonstrar como que se deu a passagem, então, de uma relação que estava sob o apoderamento e controle, não simbolizada, né, para uma relação de satisfação e representação, que se manifesta num campo simbólico e produz um equilíbrio nas relações entre o eu prazer e o eu realidade. É isso. Bom, pessoal, com o perdão do trocadilho, vocês viram que a gente não brinca em serviço, né? Foram apresentações muito densas e vamos ter aqui uns 15, 20 minutinhos para conversa. Agradeço às professoras, às colegas. E a gente roda o microfone, Fê? É isso? Tá bom. Então, quem quiser fazer pergunta, comentários, a gente peça que faça no microfone. Boa tarde. A minha pergunta é para... meu nome é Denise, sou aluna do 2º ano. Minha pergunta é para a mesa, mas pensando na fala da Gláucia, a gente trabalhou junta nesse hospital, e aí eu fiquei aqui pensando, na sua apresentação, você fala do investimento como uma possibilidade para a morte da paciente, a partir do investimento do grupo. E eu fiquei pensando o contrário, quando a família investe, a gente acompanhou muito isso, que a criança já estava assim, na beira da morte, e o investimento maciço da família, a gente interpretava como sustentar a criança quando já não tinha mais nenhuma vida, né? A não ser aquela promovida pelos aparelhos, né? Então, eu queria ouvir de você essa dualidade aí do investimento promovendo a morte e outro segurando a morte. Vamos fazer mais perguntas ou já conversamos? Bom, vou lá. A Denise foi todos esses anos que eu trabalhei no hospital, coordenadora da Fono, eu era coordenadora da Psico e a gente fez muitas parcerias em muitos casos complicados. A minha premissa, Denise, é que no caso da Lina, não teve nenhum investimento anterior de base, zero, nada. Né? Uma menina com paralisia cerebral, desde o nascimento, obviamente, com 15 anos morando no hospital, né? Toda a rotina fragmentária de uma UTI que não era para moradores e se tornou por processo judicial, né? Essas duas meninas moraram lá por obrigação judicial sobre o hospital, né? A gente não tinha essa estrutura. Então, a gente não tinha estrutura nenhuma de base, de afeto, de relação, de acolhimento, né? Nada tinha restado no caso da Lina. Nas outras crianças que a gente acompanhou processos de morte, existia investimento de base, existia objeto libidinal, né? No caso da Lina, nunca se formou um objeto libidinal. Essa é a hipótese, para que Eros tenha tido esse efeito disruptivo. E não se engajado, em algum momento, não sei se ficou claro, numa das citações da Radmila Ziguris, que ela diz, no momento em que Eros entra no tempo, ele se torna libido. Né? A hipótese da Radmila é que a pulsão não
não enlaçada pelo tempo e pelo outro, ela vira pulsão de morte. Ela não fala em duas pulsões, ela fala de uma pulsão que se bifurca, dependendo da presença do outro e do acolhimento da criança no mundo. Então, eu acho que as crianças que a gente acompanhou tinham afeto de base, tinham história anterior, que a Lina não tinha. Mas esse é justamente o contraponto aí com os casos que eu fui trabalhando, né? Desses laços, né? Isso que você está trazendo, porque eu acho que essa tensão é interessante. Quanto erotizar é necessário para viver e poder morrer, e quanto deserotizar é necessário, deserotizar no sentido de romper o laço é necessário para poder deixar o outro partir, né? Então, achei bem interessante isso que você está colocando. Como você falou, Adela, acho que não são só os aparelhos que mantêm a vida nessa condição. É também, né, ao contrário do caso da Glaucia, o que você disse, né, o prolongar. As famílias também não concebem a possibilidade de perda da partida. E aí a criança permanece no estado de morte viva. Tem duas que... Sandra, eu terminei o Psicanálise com Criança no passado. Só para a Marília não ficar sem pergunta. Eu fiquei muito tomada com o comentário que você fez que a mãe não aguentava e saía. E acho que isso é uma grande questão, né, na Psicanálise com Criança, que é o atendimento também que a gente tem que, às vezes, voltar aos pais. Nesse seu caso, você conseguiu algum trabalho com essa mãe? Porque ela também, de alguma forma, para a gente não enxugar gelo, ela teria que se implicar aí nessa terapia. Ela voltou para a sala. Na verdade, assim, é uma criança muito pequena, então ele nunca entrou sozinho, assim, ele nunca quer entrar sozinho. Então ela ficava um pouco, assim, ela não participava da sessão, né? Ela só ficava observando, mexendo no celular, não era uma sessão conjunta nesse sentido. E aí ela, na verdade, quando ele vai crescendo, ela sai e depois ela volta. E eu mesma, assim, foi muito importante ela ter saído, assim, porque eu acho que fez um limite ali também, porque eu acho que eu tinha que tomar alguns cuidados, né? Ele estava realmente over, assim, podia se machucar, podia me machucar, né? Eu acho que eu deixei a corda esticada demais. Mas, assim, essa é toda a questão desse caso, né? Então, eu trabalho muito com os pais, aí individualmente, com o casal, né? Sem a criança. Porque a dificuldade de sustentar não é só a excitação dele, mas é tudo que diz respeito, eu acho, ao infantil. Assim, tudo que vem do infantil. De uma criança muito pequena, né? Então, uma dificuldade, às vezes, de entender que esses dias eles vieram com uma ideia, não, mas a gente não quer que ele acorde, aí a gente fala assim, não, volta para sua cama e volta, só que ele tem 2 anos. Assim, é uma coisa meio você esperar isso, que a criança vai voltar quietinha, deitar. Então, eles têm uma dificuldade de entender essa necessidade, sabe? É uma coisa que realmente pega, assim. E aí, quando aparece isso muito explícito, assim, né, essa coisa da agressividade e tal, aí ela não dá conta, não, mas já melhorou bastante. Ele ainda tem. Tá ligado? Tá. Eu também não sei se eu entendi muito bem, fiquei curiosa com a coisa da crueldade, do aparelho de apoderamento. E aí queria entender se, assim, ficou para mim que eu achei que foi muita coisa profunda e rápida, mas se seria por essa oferta desse ambiente, para o gesto espontâneo da criança, que como se fosse uma progressão dessa parte
de apoderamento para daí chegar no objeto de satisfação. Um objeto que se quer controlar, precisa exercitar muito isso para daí chegar na satisfação que vai impactar as representações. Eu fiquei querendo uma explicação melhor. Isso mesmo. É que esse é um jeito muito didático de dizer, né? Assim, porque fica aparecendo fases, né? Apoderamento sexual, representou, simbolizou, né? Como se fosse uma... E eu acho que é muito mais simultâneo, assim. A questão que eu estou querendo tratar da crueldade nisso é porque na brincadeira tem um excesso de crueldade que nem sempre é sadismo. Entende? Não tem uma intenção, né? O sadismo, eu acho que ele já tem uma relação com o objeto. Ali, essa crueldade ela está muito mais ligada a uma exploração da matéria, sabe? De jogar, quebrar, bater, que tem uma conversa, eu acho, né? Direta com o jogo da espátula do Winnicott, né? Lembra? E aí, lá pelas tantas, a criança atira o objeto e depois a outra coisa que ela faz depois de atirar é pôr na boca. E depois ela brinca e depois ela esquece o objeto. Ela descarta. Então, assim, é um pouco essa sequência, mas essa sequência ela não é linear, assim, né? Ela é bem mais... E eu acho que é possível você ver na brincadeira camadas, assim, tanto do uso da questão do apoderamento e do controle e, ao mesmo tempo, da satisfação e da representação, né? Obrigada. Então, venha dia 28, 4 horas. Sim, eu até pensei, será que eu guardo a pergunta para o próximo dia? Tipo, eu aprendo um pouco mais e depois É eu super falo. legal, é uma coisa difícil mesmo, assim, muito metapsicológico, né? Mas ele tem bastante experiência com a questão do autismo e das condutas de estereotipia, e aí ele faz uma relação disso com o apoderamento que é muito interessante. Bem legal, obrigada. Falar então. Eu estou pensando aqui são do desinvestimento do objeto, né? E disso que eu estou falando, o quanto de agressividade é importante também para se desinvestir, né? Para poder deixar o objeto embora. Não deixa embora sem um pouco de controle e manipulação dele, né? Essa era a parte que eu cortei para não exceder no tempo, que era quando as crianças falam, vai embora, não te quero aqui, né? Quanto que é importante esta atividade de se apropriar disso e mandar o objeto embora, como o netinho de Freud. E você trouxe o Fordá, né? Que é jogar, ele se apropriar desse objeto que representa a mãe e mandá-la embora, né? E mais tarde, quando ele tinha, porque isso foi com 18 meses, ele depois conta uma outra cena, quando o menino está com 2 anos e meio e já brinca com bonequinhos e joga um bonequinho e fala, vai à guerra, né? E o pai era soldado. Eram os tempos da Primeira Guerra Mundial, e ele estava mandando o pai embora, né? Então, nesse sentido, a gente diria, bom, que crueldade, né? Mas Freud faz uma leitura edípica disso e fala assim, o menino queria ficar com a mãe, queria que o pai fosse embora, né? Mas mesmo assim, pai vai embora, mãe vai embora, e eu acho que a gente deu pouco lugar. A gente fala muito mais quando fala das relações da criança com os pais, aos laços amorosos, do que ao desejo de separação, né? A Radmila fala disso maravilhosamente, eu acho, como da pulsão de liberdade. Então, do desejo de libertação, quanto o amor pode ser aprisionante, né?
A gente romantiza muito o amor e encobre com isso esse lado aprisionante, que tem a ver, que reaparece sempre nas despedidas, quando a gente não solta a corda, né? Mas a corda amarra, né? O fantasma é isso. Ele reapresenta o objeto. Sabe, você estava falando agora desculpa, Maíra, porque você fala do não poder morrer e da prematuridade também. Tem um lado da crueldade nos inúmeros sintomas das ligações com as famílias, com esses diagnósticos terríveis, que eu acho que tem uma crueldade, uma fantasia de crueldade, que na prematuridade os pais estão impedidos de viver também em relação aos filhos, de uma espécie de separação possível, mas na fragilidade fica só a história do amor, da sobrevivência, o amor e a sobrevivência, isso vai desembocar em coisas muito agressivas depois. Com a... esqueci o nome, Glaucia, da sua paciente. Alina. Ela também tinha uma paralisia cerebral, ou uma encefalopatia crônica, só que a cabeça dela ia aumentando. E a mãe erotizava tanto, ela ia tecendo uma faixa no cabelo, e cada dia a cabeça ia aumentando, e a gente ia passar visita, né? A gente ia lá no leito, e a mãe falava, ia aumentando, então ela ficava fazendo crochê, e ela falava para a gente, assim, ela vai dar um trabalho quando ela namorar, né? Assim, erotizando ao máximo. E a história dessa menina, e eu queria muito falar um dia sobre isso, ela judicializou e conseguiu ir para o home care. E aí eu fico pensando o quanto o home care é ainda mais essa não deixar ir, essa erotização do cuidado. Enfim, acho que é importante a psicanálise falar de eutanásia, assim, principalmente com crianças que está tão longe, né? A gente vê tanta distanásia na pediatria, né? Para quem está no ambiente hospitalar. Só isso. Mas eu acho que não é à toa que uma das violências, que é raro a gente ver, mas no hospital pediátrico particular acontece, que é a síndrome de Munchausen por procuração, que é o outro lado dessa história, dessa sobrevivência a qualquer custo, forrada de crueldade, né? Porque a Adela falou desse momento atual, do peso de decidir que recai sobre o indivíduo, né? Que antes era uma coisa que a natureza resolvia, ou a divindade, e o indivíduo tem aí essa questão, pegando carona da eutanásia também, da dificuldade de se despedir, né? E eu pensei no trabalho da Glaucia, assim, de chamar poder morrer uma hora, né? Como que também, para mim, é muito ajudar a morrer, que é uma coisa que talvez a gente tenha que ajudar muito, cada vez mais hoje em dia, ajudar a morrer e ajudar a fazer o luto, né? Por causa disso, tudo que vocês falaram. E ajudar a ser cruel, sei lá. Eu sou Débora, sou do Departamento de Psicanálise. Eu fiquei pensando em algumas coisas, mais como um compartilhamento, né? Fiquei tomada, assim, pela fala da Glaucia, de que foram 9 anos, assim, tentando elaborar e assentar essa experiência, né? Então, quanto tempo a gente, enquanto analista, precisa para metabolizar muitas das experiências que a gente vive na clínica. E fiquei muito tomada com essa coisa de instaurar a diferença na repetição, né?
Eu acho que as 3 mesas me trazem um pouco disso, né? Como a gente precisa instaurar a diferença daquilo que está sendo proposto, né? Pela família ou até pela escola, né? Que pode pensar muito pela via da agressividade, não da crueldade, né? Pelo comportamento da criança que precisa ser doutrinado, dominado, mas como é importante a gente poder diferenciar algo aí, né? Na posição de analista. Fiquei aqui tomada por isso, queria compartilhar um pouco esse pensamento. Oi, pessoal, sou a Vanessa, sou professora do curso. Eu queria fazer um elogio, na verdade, ao título da mesa, né? Porque vocês não fizeram um elogio a Eros. A mesa é impasses de Eros, né? E eu acho que é uma posição muito equilibrada, né? Até a gente olhando além do princípio do prazer, né? E o quanto Eros também pode levar a uma morte, a uma indiferenciação, né? Quando tudo fica grudado, sem distinção, né? Que a gente vê nos fenômenos de massa e tudo mais, mas eu acho legal o jeito que vocês estão implicando um trabalho de Eros, né? E que não é, né, uma visão muito romântica só, né? Mas e que é o viver, né? E que é a ambivalência, e que é o estar junto e o estar separado, né? E o pobre do menino do Fordá que depois perdeu a mãe, né? E também foi resgatado por Eros, por uma tia, né? Pela Ana Freud. Então, só queria fazer um elogio à posição de vocês, acho que, né, nesse convite para a gente pensar. E a mesa colaborou, porque aqui na nossa folhinha saiu assim, impasses de erros na infância. A gente nem corrigiu. Bom, gente, vamos ter que encerrar. Temos atividade de supervisão agora. A gente agradece muito a presença de vocês. Foi um ótimo início de ano aqui para nós.